Em meio ao deserto abrasador, quando a poeira ainda marcava os passos dos que haviam escapado do Egito, uma nova geração de hebreus crescia ouvindo histórias sobre a terra prometida. Mas entre eles havia um homem que não apenas ouviu, ele viu com seus próprios olhos. Esse homem era Calebe, da tribo de Judá, um dos 12 espias enviados por Moisés para sondar Canaã. Ao lado de Josué, ele foi um dos únicos que voltou com um relatório cheio de fé, enfrentando a incredulidade do povo e a fúria daqueles que não estavam prontos para confiar totalmente em Deus. A jornada de Calebe começa quando ele é escolhido para uma missão que mudaria o rumo da história de Israel. Enquanto 10 espias tremeram diante dos gigantes, Calebe levantou a voz e declarou com ousadia: "Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela." Números 13:30. Suas palavras não apenas desafiaram o medo coletivo, mas também mostraram a força de um coração totalmente entregue à vontade divina. Décadas se passaram. Toda uma geração pereceu no deserto, mas Calebe permaneceu. Quando finalmente chega o momento da conquista, já com 85 anos, ele não pede descanso. Pelo contrário, ele olha para a montanha onde os gigantes ainda habitam e diz: "Dá-me este monte." Josué 14:12. Essa é a história de um homem cuja fé não envelheceu, cuja coragem não se apagou e cuja confiança em Deus permaneceu firme até o fim. Quem era Calebe? A história de Calebe começa com sua identidade e origem. Ele era da tribo de Judá, uma das mais importantes entre os israelitas. Seu nome, Calebe, Kahaleb em hebraico, pode significar cão ou coração audacioso. Seja qual for a raiz mais precisa, seu nome se tornaria sinônimo de coragem, fé e perseverança. Calebe era filho de Jefoné, o quenezeu, o que levanta uma curiosidade importante. Jefoné não era israelita de nascimento, mas um estrangeiro que se juntou ao povo de Deus. Isso mostra que, desde o início, Calebe trazia em sua herança a marca de alguém que venceu barreiras de origem e cultura para servir ao Deus de Israel. Calebe viveu no tempo do Êxodo, quando Moisés liderava os israelitas rumo à terra prometida. Durante os anos de peregrinação, Calebe não foi apenas um espectador. Ele se destacou como um homem fiel, obediente às instruções divinas e comprometido com a liderança de Moisés. Quando o povo murmurava, ele permanecia firme. Quando o desânimo se espalhava, ele mantinha a esperança. Mas sua história ganhou destaque no momento mais crítico, quando Moisés escolheu 12 espias para explorarem a terra de Canaã. Calebe foi o representante da tribo de Judá. Essa missão era estratégica. Deus prometera a terra aos israelitas, mas agora eles teriam que vê-la com seus próprios olhos. Era a chance de confirmar a fidelidade divina, ou de cair no medo. Os espias viajaram por 40 dias, observando tudo: as cidades fortificadas, os frutos da terra, os povos que habitavam ali. Quando retornaram, trouxeram um cacho de uvas tão grande que precisou ser carregado por 2 homens. Era uma terra rica, como Deus havia dito. No entanto, 10 espias viram apenas o perigo. "Há gigantes ali, somos como gafanhotos diante deles", diziam. É nesse momento que Calebe se levanta como um gigante da fé. Ele silencia o povo diante de Moisés e declara com firmeza: "Subamos e possuamos a terra, porque certamente a conquistaremos." Números 13:30. Ele não negou a existência dos inimigos, mas afirmou a grandeza de Deus. Sua fé não estava nas circunstâncias, mas na promessa. A atitude de Calebe não foi apenas ousada, ela foi solitária. Exceto por Josué, os outros espias discordaram. O povo, tomado pelo medo, chorou e quis voltar ao Egito. Deus, então, decide punir aquela geração com 40 anos de caminhada no deserto. Apenas 2 homens daquela geração entrariam em Canaã: Josué e Calebe.
A fidelidade de Calebe não apenas o salvou do juízo coletivo, ela o colocou entre os heróis da fé. Ele foi diferente, não seguiu a multidão, não se rendeu ao medo. Calebe seguiu a Deus de todo o coração. Números 14, 24. E isso fez toda a diferença. A promessa de Deus para Calebe. Depois do episódio dos espias e da rebelião do povo, Deus tomou uma decisão radical. Ninguém da geração incrédula entraria na terra prometida, exceto 2 homens, Josué e Calebe. Isso não era apenas uma recompensa simbólica. Era uma promessa real, clara e pessoal. Deus olhou para Calebe e disse: "Porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá." Números 14, 24. Essa frase contém verdades profundas. Primeiro, Deus viu que em Calebe havia outro espírito, ou seja, uma disposição diferente. Enquanto os demais estavam dominados pelo medo e pela dúvida, Calebe tinha um espírito de fé, obediência e confiança. Ele acreditava que se Deus havia prometido, então era possível, mesmo diante de muralhas altas, cidades fortificadas e gigantes. Além disso, o Senhor disse que Calebe perseverou. Não foi apenas uma reação momentânea de coragem, foi um posicionamento contínuo. Calebe escolheu seguir a Deus dia após dia, mesmo quando isso significava nadar contra a corrente. Sua perseverança foi uma marca em toda a sua jornada. A promessa também se estendeu à descendência de Calebe. Isso revela como a fé de um homem pode abençoar gerações. O território que Calebe receberia não seria apenas dele, mas de seus filhos e netos. Deus estava construindo uma herança. Durante os 40 anos seguintes, Calebe viveu com esse compromisso no coração. Enquanto muitos morriam no deserto e as novas gerações cresciam, ele mantinha viva a promessa. Calebe não se esqueceu, não se cansou, não se revoltou com a demora. Ele sabia que Deus é fiel para cumprir. Essa longa espera nos ensina algo fundamental. A fé verdadeira resiste ao tempo. A maioria das pessoas quer respostas rápidas e vitórias imediatas. Mas Calebe nos mostra que a verdadeira fé é paciente. Ele não apenas acreditou, mas também esperou. E, acima de tudo, continuou obedecendo. É importante destacar que, mesmo após a morte de Moisés, Calebe manteve sua postura. Quando Josué assumiu a liderança, Calebe se tornou seu aliado fiel. Não há registro de que tenha reivindicado privilégios ou cobrado a promessa de forma impaciente. Ele confiava que a hora certa chegaria, e quando esse momento finalmente veio, ele estava pronto. Calebe não apenas recebeu uma promessa, ele viveu por ela. O pedido de Calebe aos 85 anos. 45 anos se passaram desde que Calebe espiou a terra de Canaã. Durante todo esse tempo, ele não esqueceu a promessa que Deus lhe fez. Agora, com 85 anos de idade, Calebe se apresenta diante de Josué com uma declaração que surpreende e inspira. Em Josué 14, 10 e 12, ele diz: "E agora eis que o Senhor me conservou em vida", como disse. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal ainda agora é para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia." Calebe não pediu descanso. Ele não buscou conforto, ele pediu um desafio. O Monte de Hebrom, um território difícil, habitado pelos temidos anaquins, os gigantes da terra. Era a região mais estratégica e a mais perigosa, mas Calebe a escolheu porque confiava no poder de Deus.
Esse pedido é impressionante por vários motivos. 1. Sua vitalidade aos 85 anos. Caleb declara que estava tão forte quanto aos 40. Isso não era apenas uma força física, mas também mental, espiritual e emocional. Sua disposição permanecia firme. Ele não estava abatido pelas dificuldades do deserto, nem pelo peso da idade. O tempo não enfraqueceu sua fé. 2. Sua memória da promessa. Mesmo depois de 4 décadas, Caleb se lembra com exatidão do que Deus disse. Ele manteve viva a palavra divina no coração. Isso mostra o quanto ele valorizava a voz de Deus. Ele não se esqueceu e também não permitiu que o tempo apagasse sua esperança. 3. Seu foco na batalha. Ao invés de pedir uma região tranquila, Caleb quis conquistar a terra mais desafiadora. Isso revela sua coragem e sua fé. Ele sabia que, se o Senhor estivesse com ele, nenhuma cidade fortificada e nenhum gigante seria obstáculo. 4. Sua confiança inabalável. A frase, se o Senhor for comigo, poderei desapossá-los, demonstra humildade e fé. Caleb sabia que a vitória não dependia dele, mas de Deus. Mesmo com sua experiência e vigor, ele não confiava em si mesmo, mas no poder do Altíssimo. Esse momento marca o ápice de sua jornada. Ele não estava apenas pedindo uma porção de terra, estava reivindicando o cumprimento da promessa de Deus com humildade, coragem e fé. A atitude de Caleb nos mostra que nunca é tarde demais para confiar nas promessas divinas. Mesmo com 85 anos, ele se levantou para lutar por aquilo que Deus prometeu. E conquista de Hebron, fé em ação. Depois de pedir o monte de Hebron, Caleb não apenas falou, ele agiu. Com a bênção de Josué, ele partiu para conquistar a terra que há tanto tempo esperava. Essa foi uma das ações mais ousadas da conquista de Canaã. Hebron, uma fortaleza gigante. Hebron não era qualquer região. Era uma cidade fortificada, habitada pelos Anaquins, um povo conhecido por sua estatura e força. Eles eram descendentes dos Nefilins, os gigantes mencionados nas Escrituras. Muitos israelitas temiam enfrentar esses inimigos. Foi exatamente esse medo que, décadas antes, fez o povo se rebelar contra Moisés ao ouvir o relatório dos espias. Mas Caleb não estava preocupado com o tamanho dos inimigos. Ele confiava na promessa de Deus. A vitória de Caleb. Em Josué 14, 13 e 15 lemos: Josué o abençoou e deu Hebron a Caleb, filho de Jefoné, como herança. Por isso, Hebron passou a ser herança de Caleb, porque perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Ora, o nome de Hebron dantes era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. Essa vitória é impressionante por vários motivos. Caleb enfrentou o impossível. Enquanto muitos evitavam os gigantes, Caleb os enfrentou de frente. Ele acreditava que o Deus que havia aberto o Mar Vermelho era mais do que capaz de derrubar muralhas e derrotar colossos. 2. Ele não hesitou. Caleb não adiou sua missão. Ao receber o consentimento, ele partiu imediatamente. Isso revela sua disposição em obedecer a Deus sem demora. 3. Sua fé transformou a história. Antes, o nome daquele lugar era Kiriat Arba, uma referência ao maior dos Anaquins. Depois da vitória de Caleb, a cidade passou a se chamar Hebron, que significa aliança ou comunhão. Ele não apenas conquistou uma terra, ele redimiu um território marcado pelo medo e o transformou em símbolo de fé e aliança com Deus. 4. Hebron se tornou um lugar sagrado. Mais tarde, Hebron se tornaria uma cidade de refúgio e também seria associada a grandes nomes da fé, como Abraão. A conquista de Caleb teve impactos duradouros não apenas para ele, mas para as gerações futuras. A atitude de Caleb mostra que a fé verdadeira se revela em ação. Ele não apenas acreditava, ele se moveu, lutou e confiou.
Sua coragem e sua obediência fizeram dele um símbolo eterno de fidelidade. Calebe e a herança para sua família. Após a conquista de Hebrom, a história de Calebe não termina com uma vitória pessoal. Pelo contrário, ele pensava além de si mesmo, preocupado com o futuro da sua família e com o cumprimento pleno da promessa de Deus. A herança estendida. Calebe não se acomodou. A terra conquistada deveria beneficiar também sua descendência. E é nesse contexto que encontramos uma história fascinante. O casamento de sua filha Axa. Em Josué 15, 16, 17, lemos: Disse Calebe: A quem derrotar Quiriate-Séfer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este lhe deu sua filha Axa por mulher. Aqui vemos o espírito de coragem sendo passado adiante. Calebe propõe um desafio, e quem o aceita é Otniel, um guerreiro corajoso que mais tarde se tornaria o primeiro juiz de Israel. Calebe não dá sua filha a qualquer um. Ele busca alguém com a mesma ousadia e fé. Ele quer que sua descendência seja marcada não apenas por sangue, mas por caráter e compromisso com Deus. A sabedoria de Axa. Mas a história não para por aí. Axa, seguindo o exemplo de seu pai, demonstra sabedoria e discernimento. Em Josué 15, 18, 19, ela pede a Calebe uma bênção adicional. Ela o persuadiu a pedir um campo a seu pai. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: O que você quer? Respondeu ela: Dá-me uma bênção. Visto que me deste terra seca, dá-me também fontes de água. Então, Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Essa cena mostra que Calebe criou uma filha sábia e corajosa, que sabia pedir com propósito e visão. E mostra também que Calebe era generoso. Ele não reteve bênçãos, mas as compartilhou com liberalidade, consolidando a segurança da sua família nas terras que Deus lhe havia concedido. Um legado familiar. Com isso, vemos um homem que não apenas conquistou, mas formou uma geração preparada. Calebe foi um guerreiro em campo e um exemplo dentro de casa. Ele construiu um legado de fé que inspira, de coragem que motiva, de sabedoria que guia e de generosidade que abençoa. Essa parte da história de Calebe revela que as maiores vitórias não são apenas conquistadas, elas são transmitidas. Ele não buscou grandeza apenas para si, mas para os seus filhos e netos. Ele fez questão de assegurar que a promessa divina se tornasse uma herança contínua. A fé de Calebe em meio às tribos infiéis. A história de Calebe é ainda mais impressionante quando observamos o contraste entre sua fé e a incredulidade das outras tribos de Israel. Enquanto muitos vacilaram diante dos desafios da conquista, Calebe se manteve firme. E essa diferença ficou evidente com o passar dos anos. O padrão das tribos. Durante a distribuição das terras, descrita em Josué capítulos 13 a 19, vemos que várias tribos não conseguiram expulsar completamente os povos pagãos que habitavam as regiões designadas a elas. Tribos como Efraim, Manassés e até mesmo Judá, em parte, falharam em tomar posse plena do que Deus lhes havia prometido. Por exemplo, Josué 17:12 diz: Contudo, os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades. Antes, os cananeus quiseram habitar na mesma terra. Essa atitude revela um padrão de acomodação, medo e desobediência, mesmo após Deus prometer a vitória. Era como se a promessa de Deus não fosse suficiente para impulsionar a fé de muitos. Calebe, um exemplo solitário de firmeza. Em contraste, Calebe não apenas creu, ele agiu. Enquanto os outros hesitavam, ele pedia por montanhas, enfrentava gigantes e liderava conquistas. Ele não se conformou com parte da promessa.
Ele queria tudo que Deus havia prometido. Mesmo entre seus próprios conterrâneos, Calebe se destacou como alguém com visão espiritual clara. Ele enxergava além das muralhas e dos inimigos. Ele via o que Deus via. Sua confiança não estava baseada em sua idade, força física ou habilidade militar, mas no caráter imutável de Deus. Isso o tornava um homem incomum em uma geração acostumada a murmurar e duvidar. A influência da obediência, e o mais notável, a obediência de Calebe, produziu frutos duradouros. Ele não apenas conquistou terras, mas preservou pureza espiritual, firmou um testemunho forte e consolidou uma herança para sua descendência. Enquanto outras tribos conviveram com o pecado por gerações, Calebe garantiu que sua casa estivesse alinhada com o propósito divino. Seu território foi estabelecido, sua família foi abençoada e seu nome foi lembrado, não por popularidade, mas por fidelidade. A herança de Calebe, um legado de fé e coragem. A história de Calebe não termina com a conquista de Hebron. Sua vida se torna um símbolo de vitória pela fé, de perseverança inabalável e de um legado que ultrapassa gerações. O impacto da sua fidelidade vai além de sua própria vida. Ele deixou um exemplo eterno. A terra de Hebron. Ao receber a cidade de Hebron como herança, Josué 14, 13 e 14, Calebe não apenas tomou posse física de um território, ele tomou posse espiritual de uma promessa. A Bíblia diz: portanto, Hebron passou a ser de Calebe, porque perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Josué 14, 14. Hebron foi um local importante para Israel. Ali morou Abraão, ali foi enterrado e ali começou uma herança espiritual. Agora, pela fé de Calebe, esse território voltou a ser posse do povo escolhido, purificado dos gigantes e das influências pagãs. Uma família influente. Calebe não guardou sua fé apenas para si, ele a transmitiu. Sua filha Axa, por exemplo, também demonstrou ousadia e sabedoria. Em Josué 15, 18, 19, ela pede fontes de água a seu pai e recebe bênçãos adicionais. Isso mostra que Calebe educou sua família para buscar mais, confiar mais e depender de Deus. Ele criou um ambiente de fé viva e ativa. Sua fé não era apenas individual, era transgeracional. O nome de Calebe permanece. Ao longo das Escrituras, o nome de Calebe continua sendo citado com honra. Ele é lembrado não por títulos nobres ou grandes exércitos, mas por ter seguido plenamente ao Senhor. Séculos depois, em Neemias 11, 25, vemos que Hebron ainda era uma cidade significativa para os descendentes de Judá, um reflexo da escolha e conquista de Calebe. Sua marca não foi apagada pelo tempo. Um exemplo para os crentes de hoje. Calebe nos ensina que a fé não envelhece. Ele nos mostra que o tempo não é inimigo das promessas de Deus. Mesmo que a espera pareça longa, a fidelidade de Deus permanece. E quem crê de todo o coração não será decepcionado. Sua história é um chamado a todos os que desejam viver uma vida com propósito. Não se acomode, não tema gigantes e não desista da promessa. Como Calebe, peça a sua montanha e vá conquistá-la em nome do Senhor. A trajetória de Calebe é mais do que um simples capítulo da história bíblica. É um testemunho poderoso de fé, coragem e lealdade a Deus. Desde os dias do deserto até o momento em que pisou em Hebron como conquistador, sua vida foi marcada por uma confiança que não se abalou nem com o tempo, nem com a oposição, nem com as aparentes impossibilidades. Calebe nos mostra que não importa a idade, a posição ou as circunstâncias. Quando uma pessoa decide seguir o Senhor de todo o coração, os resultados são eternos. Ele foi fiel quando os outros duvidaram. Ele permaneceu firme quando todos temeram.
Ele confiou na promessa, mesmo que ela parecesse distante, e por isso ele entrou na terra prometida como um vencedor legítimo. A história de Caleb é um lembrete claro de que as promessas de Deus nunca falham, mas elas são reservadas àqueles que perseveram. Sua coragem diante dos gigantes, sua firmeza na juventude e sua força renovada na velhice são um chamado para que cada um de nós viva com a mesma determinação. Se hoje você enfrenta desafios que parecem maiores que você, se os obstáculos parecem intransponíveis ou se as promessas parecem distantes, lembre-se de Caleb. Lembre-se daquele homem que aos 85 anos olhou para uma montanha cheia de inimigos e disse com fé: "Dá-me este monte." Caleb conquistou o impossível porque confiou no Deus do impossível. E esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.